a comissão que analisa o pedido de impeachment da senhora Presidente da República, que vai começar às 15 horas. Então, nós estamos fazendo a abertura dessa sessão, uma sessão não deliberativa, e, obviamente, todos nós acompanhamos, já expressamos, de certa forma, muitos de nós, a solidariedade à colega senadora Gleisi Hoffmann, a sua família, e ela pediu para que pudesse fazer uso da tribuna como primeira oradora nessa tarde de hoje, para que ela possa, em respeito ao Senado Federal, a todos os brasileiros, especialmente aos paranaenses, ela possa também, diante desse lamentável episódio, com todo respeito à decisão e que não podemos questionar da Justiça, mas nós não podemos deixar de prestar nossa solidariedade à colega Gleisi, à sua família, e isso eu já faço na hora que passo a palavra para Vossa Excelência, senadora Gleisi Hoffmann. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada, senhor presidente. Senhores senadores, senhoras senadoras, quem nos ouve pela Rádio Senado, quem nos assiste pela TV Senado. Nós vivemos momentos difíceis para a democracia e para a política no Brasil. É um teste sem precedentes na nossa história, que vai experimentar a força de nossas instituições e a maturidade política do povo brasileiro. Faço política desde a adolescência. Acredito nela como instrumento de transformação. Foram as ideias cristãs de igualdade e solidariedade que me impulsionaram na luta pública. Por que um mundo tão desigual? Por que tantas diferenças? Um novo mundo é possível. É preciso lutar por ele, é preciso acreditar. E as pessoas com esperança estão sempre na caminhada. O PT entrou na minha vida, ou eu entrei na vida dele, em 1989, quando apoiei Lula no segundo turno das eleições. No primeiro turno, eu apoiei o Brizola, para mim, um libertário antes de tudo. A teologia da libertação, as comunidades eclesiais de base, a igreja progressista, o socialismo como referência. Isso tudo tinha a ver com o que eu pensava e a forma como eu queria agir. Pronto, o PT era o partido no qual eu queria militar. Lá se vão 26 anos de vida partidária, muitas emoções, muitas conquistas e, com certeza, o ponto alto, as eleições presidenciais de 2002. Uma vitória única que trazia a possibilidade de fazer mudanças concretas na vida do povo. E nós fizemos. Vencer a fome e a miséria, investir na educação, proporcionar empregos, investir em infraestrutura, reposicionar o Brasil no mercado externo e na geopolítica não é pouco resultado para 14 anos de governo. Mas é claro que com as conquistas também vieram os erros, os equívocos, muitos dos quais pressionados pelos que desejam a manutenção do status quo, ciosos por não perderem espaço e garantias. As composições políticas, o pragmatismo cotidiano, as apostas erradas, hoje cobram seu preço. É com muita dor que eu venho a essa tribuna hoje. Dor na alma, dor no coração. Dor pelo que aconteceu na última quinta-feira. Pelos erros e equívocos na nossa história. Pelas injustiças semeadas no longo do caminho. Acredito que todos os que se encontram no plenário e nos acompanham pelas mídias sabem de antemão sobre o que eu vou falar hoje. Nem em pesadelos eu teria sido capaz de supor que estaria aqui, nessa tribuna, para defender meu marido, pai dos meus filhos e meu companheiro de caminhada política, de uma prisão. Prisão injusta, ilegal, sem fatos, sem provas, sem processo. Mas aqui estou, para apontar uma injustiça sentindo na própria pele o que aflige diariamente milhares de pessoas. Homens e mulheres atingidos pelo abuso do poder legal e policial. Aqui eu estou serena e humilde, mas não humilhada. A prisão de Paulo Bernardo foi um despropósito do princípio ao fim. Prisão preventiva? Prevenir o quê? Um processo iniciado em meados de 2015, sem nenhuma diligência feita, nenhuma oitiva realizada, mesmo por diversas vezes ter ele solicitado para depor? Qual risco oferecia meu companheiro à ordem pública, à instrução processual, à aplicação da lei?
Sempre esteve à disposição das autoridades em endereço conhecido. Há mais de 2 anos não ocupa nenhum cargo público. É aposentado pelo Banco do Brasil depois de 38 anos de contribuição previdenciária. Conheço Paulo há muitos anos. Sei das suas virtudes e de seus defeitos. Sei especialmente o que não faria. E não faria uso do dinheiro alheio para benefício próprio. Não admitiria desvios de recursos públicos para a sua satisfação ou da família. Tenho certeza de que não participou ou se beneficiou de um esquema como o que estão acusando. Ele sabe que eu não perdoaria, que a sua mãe não o perdoaria. O patrimônio que construímos ao longo da nossa vida nem de perto chega ao que estão acusando ou ter se beneficiado. São 2 imóveis adquiridos antes de 2004 e um no qual moramos em Curitiba, adquirido em 2009, financiado junto ao Banco do Brasil em 20 anos. É uma dívida mais do que um patrimônio, constantes das declarações de imposto de renda. A imprensa noticiou nosso apartamento com uma grande cobertura. O condomínio tem 160 apartamentos, com vários prédios pequenos. O que dizem ser cobertura é o último apartamento no 8º andar, um pouco maior que os outros. É confortável, jamais luxuoso. A operação montada para a busca e apreensão em nossa casa e para a prisão do Paulo foi surreal. Até helicópteros foram usados, força policial armada, muitos carros. Para que isso? Chamar atenção? Demonstração de força? Humilhação? Gasto de dinheiro público desnecessário? É isso. Foi uma clara tentativa de humilhar um ex-ministro nos governos Lula e Dilma, que colheu muitos elogios no exercício de seu cargo. É também uma tentativa de abalar emocionalmente o trabalho de um grupo crescente de senadores e senadoras que discordam dos argumentos que ora vêm sendo usados para afastar uma presidenta legitimamente eleita por mais de 54 milhões de votos. O que vemos é a mesma e repetida seletividade que vem marcando decisões do Ministério Público e de juízes que promovem carnavais midiáticos contra alguns políticos, ao mesmo tempo em que protegem e retardam decisões de outros sobre os quais há provas mais do que suficientes para uma ação contundente e definitiva. Minha indignação é profunda e sincera. Nossa família não mereceu, de forma alguma, o tratamento recebido de um braço do Estado, do qual fazemos parte, e que ajudamos com o nosso trabalho como senadoras e senadores a aperfeiçoá-lo, a torná-lo mais eficiente, mais justo e mais humano. Cada qual à sua maneira, de acordo com a sua cor partidária e com as suas próprias ideias, mas sempre em busca do melhor para a nossa gente. O endereço particular e o estado civil desta senadora são conhecidos pela Polícia Federal de Brasília e do Brasil. Todos aqui sabem que meu marido sempre se colocou à disposição da Justiça para responder às falsas acusações que lhe foram feitas. Todos que nos conhecem sabem dos nossos hábitos, do nosso padrão de vida, dos bens que conquistamos após décadas de muito trabalho e dedicação. Por essa razão, o cerco policial por terra e ar de nossa casa e a ordem judicial para entrar em nosso apartamento teve a clara intenção de constranger, não só a mim, mas a todos os moradores, como se a intenção principal fosse mostrar sua onipotência contra cidadãos desarmados. Eu não estou aqui a reclamar o respeito como parlamentar, com mandato popular e prerrogativa de foro, sobre o qual, aliás, eu já me manifestei contrário e assinei uma proposta de emenda constitucional para extingui-lo. Mas o respeito com que qualquer mulher ou homem deve ser tratado por agentes de Estado, principalmente os que exercem a função policial. Nas remexidas em minha casa, sequer o computador do meu filho adolescente utiliza em seus trabalhos escolares foi poupado. Agora é prova de processo criminal. Eu senti naquele momento todo o mal que pode causar o controle de segmentos do Estado sem limitações. Tentei impedir. Disseram que iriam devolvê-lo no mesmo dia, o que não aconteceu. Foi doloroso olhar para o meu menino naquele momento. Buscavam achar dinheiro, cofres, documentos que pudessem nos incriminar. Não acharam nada, nada. O que provavelmente tenha frustrado a Operação Espetáculo.
O terror a que foi submetida a minha família não estava presente apenas na entrada de estranhos em nossa casa. O terror continuaria ainda durante boa parte do dia, com o Paulo sendo levado de aeroporto em aeroporto, sempre com a presença de câmeras de TV, para transmitir ao vivo sua humilhação, a nossa impotência contra a violência, a nossa incapacidade de reação perante decisões meticulosamente anunciadas, com o propósito prioritário de proporcionar um espetáculo midiático, sem confirmação de provas ou indícios concretos que deveriam constar nos autos. Ao longo do dia inteiro, eu e meus filhos fomos submetidos a outra tortura, tortura da era moderna, a transmissão ao vivo da prisão de uma pessoa querida, contra a qual não existe prova de transgressão. Sim, a tortura atualmente é prender antes, sem provas, e só soltar se a pessoa falar algo que seja do interesse dos investigadores. Nada incrimina meu marido, além de delações que os advogados de defesa desconhecem em sua totalidade e que desconhecemos em quais condições foram ditas. Aliás, delações feitas sob a tutela de um só advogado, Figueiredo Bastos, que, atendendo a vários clientes, sempre dá um jeito de fechar as versões que pretende. Nunca é demais lembrar que esse senhor tem militância política e exerceu cargo de confiança no governo do Paraná. Nada disso pesou para o juiz de primeira instância que ordenou a invasão policial da minha casa. Eu pergunto, caros colegas, caras colegas, o que aconteceu com a isenção que exige-se da justiça? Por que humilhar um cidadão pacato e conhecido? Por que precondenar em praça pública antes de julgamento? Porque a iniciativa judicial vinda de São Paulo, assinada por um juiz que foi orientando da mesma advogada de acusação que assina o pedido de impeachment, priorizou a desmoralização pública por meio do show midiático em que todos os meios de comunicação? Por que uma iniciativa judicial visa obter efeitos tão perversos? A quem interessa uma iniciativa como essa? Eu peço que todos reflitam bastante sobre essas perguntas. Repito, eu estou aqui serena e humilde, mas não humilhada, para dizer que a inocência de Paulo Bernardo será provada. Eu o conheço, jamais se utilizaria de uma artimanha como essa. Não há contrato do Ministério do Planejamento com a tal consiste, nem vínculo do então ministro do Planejamento com o convênio celebrado entre a empresa e a Associação dos Bancos. Além disso, o próprio TCU, em acórdão de 2013, afirmou que o acordo com a Associação dos Bancos era regular e dispensava a licitação. Se o Paulo participou de alguma armação criminosa, onde está o seu produto? Para onde foi o dinheiro? Em que foi gasto? Volto a repetir, não temos conta no exterior, quase não viajamos, não somos dados a festas e nem badalações. Nosso patrimônio é compatível com os nossos salários. É um crime sem objeto, então? Minha luta aqui e agora é pela restauração da dignidade do nome de meu companheiro, duramente atingida pelas precipitações do noticiário. Sei que é uma cruzada difícil, inglória, é contrariar a onda corrente. Ainda não encontrei alívio para minha dor, nem para a dor dos meus filhos, apesar do testemunho de amigos, companheiros, que mesmo na adversidade não perdem a fé e ousam falar com coragem, o melhor instrumento de combate que nós temos. Eu quero agradecer aqui publicamente a minha bancada de senadores, senadoras, que na primeira hora me fez uma linda nota de solidariedade. Muito obrigada. Jamais esquecerei esse ato. E em nome dos senadores Paulo Rocha, Lindbergh Farias, Fátima Bezerra, Vanessa Graziotin, que estiveram comigo nas primeiras horas, agradeço a todos os demais que manifestaram a solidariedade e apoio por telefone ou mensagem. Agradeço também ao presidente do Senado, senador Renan Calheiros, e ao vice-presidente, senador Jorge Viana, pela pronta intervenção junto ao Supremo Tribunal Federal. Agradeço as inúmeras manifestações de solidariedade que recebi, de companheiros e companheiras, militantes, amigos, conhecidos e pessoas que me acompanham nas redes sociais. Há situações e acontecimentos na nossa vida que são tão incompreensíveis, tão violentos e traumáticos, que, como descreveu o poeta argentino Jorge Luiz Borges, vão ficar acontecendo de forma repetida para sempre. Esta será a marca da prisão do Paulo na minha vida e na vida dos nossos filhos. São acontecimentos cuja natureza é de uma permanência que ultrapassa o tempo. Essa será a sequela que nós vamos carregar para sempre. Além de impiedosa e injusta, uma prisão ilegal, abusiva e desnecessária. O processo é, por si, uma condenação definitiva que vale para sempre.
uma sentença irrecorrível. A foto de uma pessoa presa em todos os jornais e TVs, repetidas inúmeras vezes durante dias e dias, não se apaga. A absolvição, quando vier, não terá jamais a mesma força. Nós, os que somos lançados nesses processos, precisaremos ser absolvidos depois, todos os outros dias de nossa vida. Ou desertamos e nos refugiamos no anonimato, ou teremos de passar a vida nos defendendo, pedindo sempre a todos nossa nova absolvição. É com essa clara e terrível percepção que enfrento esse julgamento, com a triste certeza de que o processo manchou de modo injusto, definitivo e irrevogável a minha vida pública e a vida do Paulo Bernardo. A realidade é que os dados da acusação são ampla e multiplicadamente difundidos, mas a nossa defesa recebe atenção pequena e quase despercebida. Ninguém vê. Temos um passado de luta e de dificuldades. Não é do nosso feitio cometer infração de qualquer natureza, nem penal, nem eleitoral, nem fiscal. Nós temos vida de origem modesta. Paulo sempre lutou, estudou com dificuldade, teve de trabalhar cedo para ajudar os pais. Passou no concurso do Banco do Brasil, como Vossa Excelência, senador Pimentel. Não há justiça em um processo como o que estou vivendo ao lado de Paulo Bernardo, mas se tivermos apenas um dever com o povo brasileiro, ele será o de considerar para todos os efeitos práticos o caráter absoluto da justiça, seu valor civilizatório absoluto. Não é correta nem justificável uma prisão como essa. Não é certo para o Paulo, para o Pedro, para o José e para ninguém. Não é correto porque esse é um processo sem justiça. Os políticos sabem, por experiência, que tudo tem sempre um propósito. A quem interessa um processo sem justiça? Eu acredito no Brasil, na sua capacidade de vencer os desafios, de crescer. Apesar de tudo, o país precisa caminhar, com justiça para todos. Tenho imenso orgulho de ser política, de ser senadora da República. Procuro sempre honrar a escolha dos eleitores do meu estado, do Paraná. Desde pequena, sempre senti grande disposição para a vida pública, mas nunca manifestei apreço pela riqueza ou pela fortuna. Por isso, o fato de ver meu nome associado a uma investigação sobre irregularidades e corrupção é uma ironia cruel, que me causa imensa dor e enorme pesar. Com Paulo Bernardo também ocorre situação semelhante. A vida, felizmente, continua tendo encantos. No caminho, sempre podemos recolher bondades. Sou eternamente grata aos amigos de ontem que estão comigo. Eles são a luz que não deixa escurecer a vida. Sou grata aos que cruzaram o rio das diferenças e vieram aqui, na outra margem, me abraçar. Finalmente, eu quero registrar um abraço apertado aos que me desejam força, coragem e justiça. Preciso mesmo de justiça. Muito obrigada aos que se solidarizaram comigo e com todas as pessoas da minha família. Tudo que eu tenho para oferecer de volta é minha amizade. Podem contar comigo, hoje e sempre. Muito obrigada. Senadora Gleice. Eu só queria, eu sei que tem vários colegas, senadora, eu queria primeiro cumprimentá-la, prestar mais uma vez minha solidariedade. Obrigada. Dizer que, de fato, acho estranho que um juiz de primeira instância, substituto, de alguma maneira, eu vi a denúncia do jornalista Jânio de Freitas, dizendo que ele é orientando da senhora Janaína, que eu nem conheço, mas é a senhora que apresentou o pedido de impeachment, ou seja, do ponto de vista escolar, ele é subordinado a ela, ele tenha sido a autoridade judicial que determinou busca e apreensão na casa de Vossa Excelência, a prisão de muitas pessoas. Eu acho que ninguém pode ter dúvidas sobre o apoio que todos nós precisamos emprestar à justiça do nosso país, ao Ministério Público, no combate à corrupção, independente de quem isso afete. Mas os abusos não são adequados e devem ser combatidos pela própria justiça. Me estranhou, eu não sabia, eu li no Jânio de Freitas, um dos mais respeitados e antigos jornalistas da Folha de São Paulo. E acho que tem uma outra coisa também. Esse espetáculo midiático, o que nós vimos, helicópteros, um aparato, como se aquilo um dia fosse necessário. Eu, sinceramente, acho que o Ministério da Justiça, os dirigentes da Polícia Federal, uma instituição que merece o respeito de todos nós, deveria encontrar uma maneira de fazer isso. Eu tomo a liberdade, porque pela ordem os colegas vão falar, eu combati o crime organizado quando governador do Acre. E um dia chegou
chegaram a secretária de Segurança do Estado, a senhora Salete Maia, minha secretária, comandante da Polícia Militar, representantes do Ministério Público e da Justiça Federal, dizendo que tinham que prender 50 pessoas ligadas ao crime organizado no Acre, do ponto de vista da Justiça. Policiais civis, militares, delegados, e chegaram com aquela lista. Eu era governador, eu não tomaria decisão ali. A decisão era da Justiça. Mas eu fiz 2 pedidos. Primeiro, que eles gastassem um pouco mais, algumas horas, para ver se não se cometeria injustiça com aquele ato tão radical de prisão, de exclusão, mesmo de pessoas suspeitas de crime tão bárbaro, comandar crime organizado. E eles falaram que poderiam fazer uma nova averiguação na lista se não tinha nenhum nome trocado ou alguma injustiça. E o segundo pedido, mesmo se tratando de pessoas com aparente, porque era um processo que se iniciava periculosidade, ou seja, pessoas, eu pedi que, será que era possível prender policiais civis, militares, que era a maioria da lista, sem criar constrangimento para suas famílias, sem tirar ninguém da mesa do almoço, ou das mãos, dos abraços dos filhos, das mulheres, das mães. E eles falaram que aquilo era possível, no outro dia, quando voltaram. E foram presos um conjunto de pessoas sem nenhum espetáculo, sem nenhuma ação midiática e sem nenhuma ação que levasse a constrangimento jovens, crianças, familiares, pessoas idosas. E, lamentavelmente, o nosso país hoje, no afã de criar esse espetáculo todo, de fazer algo que todos nós acreditamos, nos impõe situações difíceis. Porque está fazendo isso com pessoas que nem foram julgadas e está soltando criminosos, confesso, para poder usufruir dos seus iates, das suas bebidas caríssimas, da sua vida farta, dentro e fora do Brasil, porque delataram alguém e agora vão poder usufruir de milhões de reais e de dólares que roubaram e saquearam do povo brasileiro nos últimos anos. Eu faço esse posicionamento porque acho que o Brasil pode estar seguindo um caminho muito bom, por um lado, de tentar pôr fim à corrupção, mas muito mal pelo outro, de estabelecer algo que pode criar uma ação que danifique gerações inteiras e atinja um país de 200 milhões de brasileiros que precisa ter na justiça o poder que nos julga a todos, que trabalha por todos, mas sem fazer seletividade, seja de que maneira for. Então, acho que o momento que o país atravessa é delicado, é perigoso. Não há quem justifique centenas de policiais com armamento pesado, helicópteros, como se estivesse indo buscar alguém que tivesse armado com armas pesadas, como ficou Vossa Excelência com seu marido, Paulo Bernardo, e seus 2 filhos numa casa absolutamente indefeso, mas que chegou um aparato armado que nós nunca vimos ser usado para enfrentar os traficantes de drogas que tomam conta dos morros no país. Essa mesma ação de justiça e policial não sobe alguns morros do Rio de Janeiro, que vai sediar o evento mais importante do mundo. Não sobe porque são territórios dominados pelos bandidos. E, lamentavelmente, usa esse aparato para prender uma pessoa que se entregaria caso fosse essa decisão da Justiça, ou seguiria com um policial desarmado que fosse cumprindo à risca, certamente, a decisão da Justiça. Então, aqui minha solidariedade, senadora Gleisi Hoffmann, e o Senado Federal, não fui eu, não foi o presidente Renan. O Senado Federal fez um apelo e esperamos, tranquilamente, confiando no Supremo Tribunal Federal, entramos com uma reclamação no Supremo, defendendo os senadores e essa instituição que é a mais antiga do país, está nas mãos do mais antigo ministro do Supremo, porque só quem pode determinar, isso não somos nós, não fomos nós que criamos, busca e apreensão em casa de parlamentares, de senadores, é o Supremo Tribunal Federal a pedido do Procurador-Geral da República. E nenhuma das 2 prerrogativas foram cumpridas nesse caso. Então, fica aqui a solidariedade e acho que, sinceramente, o combate à corrupção tem que ser feito, tem que ter o apoio de todos, mas um abuso, como foi o caso, esse espetáculo, que deve ter outros propósitos, executado na quinta-feira,
tem que ter uma manifestação do Conselho Nacional de Justiça, tem que ter uma manifestação do Conselho Nacional do Ministério Público e, essencialmente, eu confio que o Supremo Tribunal Federal, com o poder que tem, com a independência que tem, haverá de encontrar uma maneira de dar um basta nos abusos que, mesmo que seja em nome do combate à corrupção, não podem ser aceitos numa sociedade onde prevaleça o Estado democrático de direito. Obrigada, eu senador. não sei quais os colegas, senador Pimentel pela ordem, e em seguida, para ouvirmos todos, espero que não se alonguem como eu. Com a palavra, Vossa Excelência, senador Pimentel. Senadora Gleice, inicialmente eu quero reafirmar a nossa solidariedade, a solidariedade da nossa bancada, da bancada de esquerda e daqueles que acreditam na democracia, a Vossa Excelência, a nossa companheira Gleice, a sua família e particularmente a Paulo Bernardo. Conheço o Paulo desde o final dos anos 70. Nós somos bancários do Banco do Brasil, do mesmo concurso, portanto, temos uma longa militância. Acredito que Vossa Excelência, no final dos anos 70, se já tivesse nascido, era uma guria, como a gente sempre chamou. Mas o Paulo tem um pouco a minha idade, ou seja, nós estamos acima de 60 anos de idade. Conheço o Paulo na sua militância sindical, na sua vida profissional e, particularmente, como dirigente partidário. Portanto, é uma pessoa que tem esse histórico, em que aqui Vossa Excelência faz referência. Vida simples, humilde, muito rigoroso para com ele, ao lado dos seus companheiros, dos seus militantes, e sempre vigilante para que não se cometesse equívocos ou erros. Por isso, a única coisa que nos chega à conclusão desse ato midiático é o momento político e são os momentos difíceis, porque passa o Estado Nacional. Eu não tenho dúvida de que, ao término de todo esse processo, os fatos virão às claras e deixarão transparente de que o Paulo não cometeu nada disso que a ele está sendo atribuído. Infelizmente, quando isso vier, daqui a 10, 12 anos, que é o tempo médio da nossa justiça julgar um processo, as pessoas já pagaram essa pena várias vezes, em particular a sua família, os seus 2 filhos, a filha e o filho, e particularmente Vossa Excelência, com a lisura, com a firmeza e com a transparência que conduz o seu mandato. Por isso, tenha certeza da solidariedade deste senador, desse seu amigo, da nossa bancada, dos democratas, daqueles que defendem um país mais justo, mais fraterno e mais humano. Por isso, a sua ida à tribuna hoje à tarde é um momento de dor e de dificuldade, mas necessário para dialogar com a sociedade brasileira. Parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigada. Senadora Vanessa, posso falar? Senadora Vanessa, em nome, como líder do PR, em meu nome, em nome do meu partido, também gostaria aqui de transmitir ao povo brasileiro e a Vossa Excelência, acho que comecei falando Vanessa, não, né? Foi, então, mas não tem problema. Me desculpe aqui. Eu fui companheiro do Paulo Bernardo no meu primeiro mandato. Em 1990, fomos eleitos aqui como deputado federal. Depois, em 2004, enfim, tivemos, eu acho que 3 ou 4 mandatos juntos. E eu tive a felicidade de conviver, como a Vossa Excelência falou. Um homem simples, atencioso, não só na atividade parlamentar, mas também na sua atividade do Executivo como ministro, várias vezes. E eu também tive a oportunidade, eu estudei o meu 2º grau e a universidade em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. E lá também pude ouvir de muitas pessoas falar sobre o Paulo, o trabalho que ele fez naquela Secretaria de Fazenda no governo do Zeca do PT. Organizando, fazendo todos os pagamentos, colocando em dia todos os pagamentos daquele governo, daquela secretaria. Então, portanto, além da competência pessoal, competência política do ser humano, que todos reconhecem, eu quero aqui também trazer esse testemunho e vejo Vossa Excelência aqui está falando, vejo um certo amargor, isso é normal, né? O sentimento, porque a injustiça é a pior situação. E a pior
situação é um processo que se delonga e o cidadão, eu sempre tenho dito que uma justiça demorada, ela é injusta, porque, às vezes, muito cidadão que recorreu à justiça, quando vai elucidar aquele processo, concluir aquele processo, às vezes as pessoas já até perderam a vida. Mas eu quero fazer um testemunho também, senadora. Tive a oportunidade de conversar com vários parlamentares aqui no parlamento, também lá na comissão do impeachment. E não sei se isso vai trazer uma tranquilidade a Vossa Excelência, mas mesmo aqueles mais radicais da oposição e também da situação reconheceram não só tudo que a Vossa Excelência já falou, do carisma, do respeito por Vossa Excelência, pelo casal, né, Paulo Bernardo. Então, eu acredito que nada melhor do que o conforto dos amigos, mas também até daqueles que não os conhecem na vida íntima, mas conhecem a história. Então, portanto, eu creio que este é o momento de levantar a cabeça e ter a certeza que aqui no plenário, todos nós estamos também revoltados, principalmente pela forma como foi feito, uma evasão. Aliás, o presidente Renan também já tomou as providências em um apartamento funcional, onde Vossa Excelência já colocou lá a sua família, até o notebook do filho, que foi levado, com a promessa de devolver, que não devolveram ainda. Então, eu penso que, nesse momento, todos nós temos família, mas todos nós temos também aqui a responsabilidade de ter a coragem, a altivez, para dar o exemplo para o resto do Brasil. Porque a injustiça acontece nesse país, no mundo, mas aqui em especial a gente tem visto muito. Então, o que eu posso desejar para Vossa Excelência, para o seu marido, para a sua família, é que realmente tenha energia, tenha fé em Deus, acredite que essas dificuldades serão superadas. Serão superadas, principalmente pela história de vida de vocês. Então, eu acredito e também eu sou um homem que tenho fé em Deus, já tive oportunidade, inclusive, de fazer as minhas orações pensando na dificuldade que a sua família passa. Então, que Deus a abençoe, que Deus a ilumine e que dê força para que Vossa Excelência, com seus filhos, com a sua família, possa superar esse momento, porque o Brasil, com certeza, já deve muito a esse casal. E eu tenho certeza que vocês ainda farão muito para fazer com que esse país possa ser um país mais justo e, principalmente, para que a gente possa construir dias melhores para as futuras gerações, que são nossos filhos, que são principalmente os filhos daqueles que mais necessitam de todos nós. Obrigada, senadora Wellington. Obrigada mesmo. Senador Bonito. Paulo Rocha. Paulo Rocha. Companheira senadora Gleice, eu vou vir aqui mais com um discurso de solidariedade, mas ainda a senhora, companheira, ainda está com esse tom de tristeza. E ainda quando estava acontecendo, sob o impacto da invasão da busca do seu companheiro, vou relatar o seu telefonema que deu a mim como líder da bancada, preocupada de que queria ouvir a mim e a bancada se você deveria sair da comissão ou você estava muito preocupada de que você não ia enfraquecer esse episódio, não ia enfraquecer a defesa lá na nossa comissão, na comissão do impeachment, da nossa defesa em relação à volta da companheira Dilma, ou aquilo que nós estamos muito mais veemente lá, na defesa da democracia do nosso país. Com esse seu telefonema, mesmo com o impacto da invasão e da busca e da prisão do seu companheiro, mostra nesse telefonema a grandeza da militante, da companheira e da mulher que você é para nós. Portanto, eu quero vir te dizer aqui que, mesmo eu sei
quando você estava se pronunciando aí, o esforço que você fez para não demonstrar fraqueza. Entendeu? Mas você não precisa disso. Se precisar ir se emocionar, até chorar, companheira, chore. Mas você é uma mulher combativa, uma mulher, uma senadora muito além do que uma militante qualquer está na defesa do nosso projeto político, do nosso país e daquilo que nós construímos com a democracia. Eu sou amigo do casal, companheiros. Eu e o Paulão moramos juntos muito tempo, como deputados. Naquela época nós tínhamos a mania de fazer as repúblicas dos deputados, porque morávamos juntos, até para dar força um para o outro. E o Paulo era mais um companheiro, em vez de ser um companheiro, é mais um controlador dos comportamentos da gente, era uma espécie de sargentão no controle dos comportamentos das coisas, etc. A gente achava ele até muito durão nos processos da coisa, até como deputado, etc. Então, não há no comportamento de quando o companheiro foi galgando esses mandatos ou até os espaços quando nós conquistamos o poder, com certeza ele levou este comportamento de seriedade, de compromisso com a coisa pública, entendeu, companheiro? Então, eu queria vir aqui com esse depoimento muito mais de companheiro, de amigos, para dizer que, na verdade, nós estamos sob uma narrativa que a elite brasileira construiu contra nós, contra o governo que nós instalamos, contra a democracia que nós conquistamos. Porque a elite que perdeu para nós nas eleições, na democracia, não consegue resgatar o poder através do processo normal democrático que nós construímos, que nós estabelecemos. Daí, essa conspiração, este processo de uma aliança midiática com os setores da justiça para poder criminalizar a gente. Outros companheiros já foram criminalizados. Agora é a vez do Paulo, porque exerceu com determinação e com poder, o poder que nós conquistamos no ministério, naquilo que ele foi chamado. E você, companheira, você também uma companheira, além de companheira, mas também uma militante desse processo, está sendo vítima desse processo. A elite, ela não tem o limite da democracia. Antes, eles usaram as armas dos militares para interromper a democracia do nosso país. Agora, estão buscando uma forma sofisticada, que é o processo midiático, com uma aliança com os setores do judiciário, para poder derrubar a gente do poder. Eu acho que aqui nós devemos dar essa solidariedade e muito mais na defesa do processo da democracia do que a mulher e senadora que você é. Porque você precisa desse coletivo para estar junto na defesa da democracia e do nosso projeto do nosso país. Por isso, companheira, ao terminar aqui essa sessão, vá lá para a comissão. Continue da forma erguida e comprometida e combativa que você tem feito. A diferença lá com as outras companheiras, lá no processo de impeachment da presidenta Dilma. Você está fazendo valer a nossa história e a nossa luta. Vá lá, companheira. Obrigada, Paulinho. Obrigada, senador. Senador Humberto Costa, depois senadora Vanessa. Depois eu, depois da Fátima. E o dever que se encerra. Nossa querida companheira Gleisi Hoffmann, senadora do nosso partido. Eu quero também, em primeiro lugar, me solidarizar integralmente, não só a Vossa Excelência, ao nosso companheiro Paulo Bernardo, a seus filhos, a toda a sua família, e dizer que
estamos totalmente convencidos daquilo que Vossa Excelência afirmou dessa tribuna. Algo absolutamente desnecessário. Um desperdício de dinheiro público, como se para buscar alguém desarmado, com endereço certo e sabido, com a sua condição profissional reconhecida, casado com uma senadora da República, num apartamento funcional do Senado Federal, não seria de forma alguma necessário esse espetáculo que foi promovido para que o ex-deputado Paulo Bernardo, ex-ministro, pudesse ir à Polícia Federal. Aliás, nós somos vizinhos, eu já tive a oportunidade de várias vezes encontrá-lo e perguntando como andava o processo, e ele o tempo inteiro dizia: até hoje eu não fui chamado para dar nenhum depoimento, não sei, estou absolutamente sem informação sobre essa questão. E, de repente, a primeira medida que é tomada não é convocá-lo para um depoimento, é prendê-lo. Me parece que essa prisão, inclusive, foi muito conveniente, porque ao longo dos últimos dias nós estávamos assistindo a um processo em que as ações da Operação Lava Jato finalmente estavam dando uma demonstração de não ter seletividade apenas contra o PT, contra a esquerda, pessoas vinculadas ao atual governo, e nós aqui não estamos para falar da miséria de ninguém, nem para explorar nada de ninguém, e de repente vem uma operação avassaladora, né? Pegando um companheiro de história no nosso partido. Eu também tive a oportunidade de ser parlamentar com Paulo Bernardo, tive a oportunidade de estar ao lado dele como senador, ele como ministro, e conheço sobejamente a sua vida, o seu patrimônio, a sua postura, a sua conduta ética. E, por outro lado, também uma agressão contra o nosso partido. Vossa Excelência viu soldados, policiais camuflados com armamento pesado para invadir a sede do PT e trazer 2 caixas de papel dizendo recibos de campanha, não sei o quê, enfim. Talvez até, de certa forma, zombando um pouco da inteligência das pessoas que estão lá, porque, obviamente, se há tanto tempo o partido é investigado, se houvesse alguma coisa de errado, não iriam encontrar ali, com toda certeza. Mas é a necessidade do espetáculo, né? A necessidade de colocar o PT novamente na roda para, assim, quem sabe, alguns outros sejam esquecidos ao longo desse processo. Então, eu quero reiterar a minha solidariedade, reiterar o meu conceito que tenho de Vossa Excelência, inclusive, como uma pessoa direita, honesta, competente, preparada, séria, que tem o interesse público como a única coisa que move a sua atuação política, e, como tal, posso lhe dizer com toda certeza que todas as pessoas de bem desse país sabem que essas acusações que são imputadas a Paulo ou a Vossa Excelência, elas serão todas esclarecidas e carecem de fundamento. Nós confiamos cegamente em Vossa Excelência, em Paulo Bernardo e em vários outros companheiros nossos que estão sendo também vítimas de injustiça nesse momento. Muito obrigado. Obrigada, senador Humberto. Gleisi, senadora, primeiro eu quero dizer a Vossa Excelência que no dia que tudo aconteceu, na última quinta-feira, falamos ao telefone, e eu quero aqui confirmar o que disse o senador Paulo Rocha. Suas primeiras palavras não foram de amargura, de ressentimento, pelo contrário. Foi conversar conosco a respeito do andamento dos trabalhos da comissão. Então, quando o senador Paulo Rocha vem aqui e diz que Vossa Excelência está fazendo um grande esforço para não mostrar fraqueza, não é isso que ele quis dizer, porque Vossa Excelência é muito forte. O esforço que Vossa Excelência faz é para não expor tanto essa sensibilidade e essa dor. E que, por mais que a senhora engula as lágrimas, ela é visível. Qual é a mãe, qual é a esposa, qual é a mulher que não estaria na situação
que Vossa Excelência se encontra. Agora, com uma diferença, Vossa Excelência está na tribuna. E esse mérito são de poucos aqueles que têm convicção absoluta do porquê dedicam toda uma vida à política, senadora. Nós aqui na quinta-feira, eu, senadora Fátima, senador Lindbergh, dissemos várias vezes, não temos dúvida nenhuma, o alvo principal é a senadora Gleisi, é o protagonismo que ela está desenvolvendo na comissão do impeachment. E eu repito tudo o que eu disse. Atingiram Paulo Bernardo, seu companheiro, mas o alvo é Vossa Excelência, senadora Gleisi. E o alvo, aliás, é muito maior. É esse projeto que aqui foi dito. É um projeto que procura libertar o país dos interesses apenas dos grandes e dividir o pouco que nós temos com os menores. Nós estamos lá na comissão discutindo o Plano Safra, que antigamente era só do grande e agora é do pequeno também. É do pequeno? Então, veja, senadora Gleisi, eu quero aqui, não como senadora, isso eu já fiz, eu quero como mulher, dizer que Vossa Excelência não está só. Não somos somente eu, senadora Fátima, mas as mulheres desse país que sofrem no dia a dia, mas que têm a oportunidade de mostrar que, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a discriminação, são fortes. E é isso que incomoda muitos, e é por isso que Vossa Excelência está sendo atingida. Eu lhe conheci antes de Vossa Excelência entrar no Partido dos Trabalhadores. Aliás, quando nos encontramos aqui, foi a nossa primeira conversa, quando Vossa Excelência lembrava, quando atuava no movimento estudantil, secundarista, na UBS, diretora que era de uma diretoria cuja presidente é uma companheira, uma velha amiga minha lá do meu estado, que é a professora da universidade, diretora da Faculdade de Educação, hoje, Selma Bassal. Então, Vossa Excelência não chegou aqui porque quis fazer fortuna, não. Vossa Excelência aqui está porque sempre quis e sempre dedicou a sua vida na luta do povo, e é isso que eles querem destruir. Fique firme, senadora. Vossa Excelência não tem somente os parlamentares de seu partido. Na quinta-feira, nós vimos a manifestação da mesa do senador Eumano, que é seu vizinho, que é nosso companheiro, que é nosso colega. Vossa Excelência acabou de ver outra manifestação e quem lhe conhece não tem nenhum problema de pegar o microfone e falar para o Brasil inteiro ver, falar para o mundo inteiro ver. Então, senadora, receba nossa solidariedade, receba nosso apoio. Isso tudo que Vossa Excelência está sofrendo atinge a todos, em maior ou menor grau, atinge a todos. Em relação à sua pessoa, à sua família, passaram do ponto, não há dúvida nenhuma. Porque nós sabemos o que significa quando uma mãe tem que ir à tribuna e dizer, e engolir as lágrimas, dizer, eu não tinha nem o que dizer para o meu menino, de 15 anos de idade. E para a menina, que é não sua menina, é a nossa menina, de lá daquele bloco que todas a adoramos. Imaginamos como ela deve estar se sentindo agora. Falar que não defendemos investigação, não falem isso. Talvez sejamos nós os que mais defendem isso. Agora, aceitar injustiça, jamais. Jamais. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma injustiça. É uma injustiça. Então, senadora, além da minha solidariedade política, meu carinho, meu abraço de mulher, que sei o que a senhora sente nesse momento, porque o que a senhora sente é o que todas nós, que somos mães, que somos mulheres, estamos sofrendo. Meu beijo, senadora. Obrigada, senadora Vanessa. Obrigada. Senador Jorge. Senadora Fátima Bezerra. Senadora Gleisi, primeiro quero trazer aqui, fazer o registro de uma nota de solidariedade que a Secretaria Nacional de Mulheres do nosso partido publicou, né, na sexta-feira, de solidariedade a Vossa Excelência. E a nota, vou aqui destacar exatamente um trecho, quando fala, abre aspas, a senadora Gleisi tem exercido papel fundamental em defesa da presidenta Dilma Rousseff na comissão do impeachment no Senado. Desde que se iniciou o processo, que resultou na operação de hoje, há cerca de um ano, o ex-ministro Paulo Bernardo sempre esteve à disposição da Justiça. Por esses e por outros motivos, a Secretaria Nacional de Mulheres do Partido dos Trabalhadores entende que a forma
como se deu a ação da Polícia Federal nesta última quinta-feira, teve como propósito tão somente tirar das manchetes os desvios e atos ilícitos praticados pelos integrantes do governo golpista e de seus aliados. Assina Gleisi Morié, secretária nacional de Mulheres do PT. Então, senadora Gleisi, eu quero aqui colocar que o ex-ministro Paulo Bernardo, o nosso partido, enfim, todo e qualquer cidadão, né, ninguém está acima da lei. Por isso que, quando necessário, estaremos sempre à disposição, né, para prestar os devidos esclarecimentos, para exercer, inclusive, o direito de defesa, tal como a Constituição nos assegura. Eu gosto sempre de lembrar que, se tem um governo e um partido que não tem medo de investigação, são exatamente os nossos governos e é exatamente o nosso partido, por tudo o que fez. E Vossa Excelência testemunha disso, né? Vossa Excelência foi ministra, inclusive, da Casa Civil, sabe o quanto nós avançamos nesses últimos 12, 13 anos, no que diz respeito a dotar o Estado brasileiro de instrumentos necessários, fundamentais, para promover a investigação, portanto, o combate à corrupção, portanto, o combate à impunidade, né? Começa por um dado fundamental, o passo inicial, que foi arquivar, né, a era do engavetador-geral da República, na medida em que foi a partir do governo do presidente Lula que foi adotada a prática de nomear o primeiro da lista, escolhido pela categoria, me refiro ao Procurador-Geral. E por aí foi. A Controladoria-Geral da União, que esse governo interino hoje, inclusive, está fazendo mudanças, né? Bem como a Lei do Acesso à Informação, bem como o Portal da Transparência e tantos outros instrumentos. Os próprios investimentos que foram feitos na Polícia Federal, etc. Então, veja bem, repito, se tem um governo, se tem um partido que não tem medo de investigação, é o nosso. Agora, o que nós sempre vamos aqui ressaltar é que o processo investigatório tem que ser realizado com isenção, com seriedade e no devido cumprimento às leis do nosso país. As leis do nosso país, né? Porque, por exemplo, a operação de quinta-feira, vê nosso partido, como aqui já foi mencionado, de repente sendo alvo, né, de toda uma ação midiática, o espetáculo. Vossa Excelência, inclusive, aqui já colocou o ex-ministro Paulo Bernardo, em nenhum momento, nem no passado, nem no presente, tem se negado a prestar esclarecimentos. Tem se negado a prestar esclarecimentos, por isso que eu volto a dizer, né, não se trata aqui da gente não reconhecer que a lei é para todos e que ninguém está acima da lei. Se trata aqui, repito, da gente, mais uma vez, chamar a atenção de que a lei tem que ser cumprida no que diz respeito ao processo investigatório, inclusive naquilo que é sagrado, que é a presunção da inocência, que é o direito que as pessoas têm de, nos fóruns adequados, fazer a sua defesa. E, ao final, se for inocente, será inocentado. Se for culpado, que arque com as consequências, que pague, né, por aquilo que fez, de acordo com a própria legislação. Então, quero terminar agora dizendo uma coisa. Fico muito feliz de vê-la aqui hoje, viu? Cabeça erguida. Obrigada. Cabeça erguida, né? Olhando no olho do povo brasileiro, né? Aqui, aberta ao debate, né? A trazer os seus esclarecimentos, claro, trazendo a sua dor, né? Diante das injustiças, mas, sobretudo, vê-la aqui na tribuna do Senado, de cabeça erguida, aberta ao debate, sem medo do debate, sem medo da verdade, né? Como é a mulher brasileira. Vê-la aqui, repito, de cabeça erguida, olho no olho, a senhora traduz aqui exatamente o sentimento da maioria das mulheres desse Brasil,
porque as mulheres não são de fugir da luta de maneira nenhuma, senadora Gleisi. Não são, né? E Vossa Excelência sabe, tem consciência que cumpre um papel muito importante. Pela sua trajetória de militante política, de militante social, pela gestora que foi, né, pela parlamentar, uma das mais atuantes na luta em defesa da democracia, na luta em defesa dos direitos sociais do povo brasileiro. Então, é muito bom vê-la de volta para continuarmos na trincheira, seja aqui no plenário, seja lá na Comissão Especial de Investigação, seja nas ruas, a gente continuar na trincheira em defesa da democracia. Obrigada, senadora Fátima. O último, senador Lindbergh Farias. Senadora Gleisi, primeiro falar da admiração que tenho pela sua atuação aqui no Senado. Vossa Excelência é uma senadora combativa, inteligente, disciplinada, estudiosa, todos os assuntos, Vossa Excelência entra com profundidade, então eu considero uma das melhores parlamentares dessa casa e quero trazer minha solidariedade sincera a Vossa Excelência, ao seu marido Paulo Bernardo, aos seus filhos. Eu vejo aqui, a gente vê a dor de uma senadora, mas de uma senadora que se mistura nesse momento com mãe de família, preocupada com seus filhos, porque não tiveram o cuidado quando entraram na sua casa, sem autorização do Supremo, na exposição das crianças. Quero trazer um abraço afetuoso, dizer que o que a gente vê hoje no Brasil, mais do que um golpe, tem um retrocesso, senador Jorge Viana, aqui, civilizatório. Isso aqui, nenhum país civilizado tem uma justiça como essa. A justiça moderna é feita de outras formas. Nós não podemos aplaudir linchamentos midiáticos. E o que me impressiona nesse caso é que existiu um inquérito há um ano. Há um ano. Paulo Bernardo pediu para prestar depoimento por várias vezes. Não marcaram o depoimento. Qual o fato novo de um ano para cá? Nenhum. Nenhum. Aí, de uma hora para outra, um espetáculo, ainda na fase do inquérito. O que o juiz devia fazer? Se ele está convencido que existia alguns indícios, ele podia denunciar, fazia a denúncia. Aí a pessoa entra na fase do processo, começa a responder o processo, depois faz o julgamento, condena ou absolve. Agora, na fase do inquérito, fazer uma prisão espetacular como aquela, e aqui acho que o Senado Federal acertou, quero parabenizar o vice-presidente senador Jorge Viana, que foi o primeiro que viu isso, que falou com o presidente Renan, que questionou, porque era preciso, sim, autorização do Supremo Tribunal Federal. Mas ainda eu me preocupo porque, senador Humberto, ninguém se preocupou em justificar os motivos da prisão preventiva de Paulo Bernardo. Porque eu, quando fui ver a coletiva dos procuradores da Polícia Federal, eu fiquei atrás do motivo. Ninguém falava dos motivos. Porque no nosso Código de Processo Penal tem o artigo 312 do Código de Processo Penal, que diz os requisitos para a prisão preventiva, que, de forma resumida, com a interpretação que existe, se existisse possibilidade de fuga, não era nada disso, obstrução da justiça, ou continuidade do ato delitivo, nada disso, nada disso. Então, eu quero trazer aqui a minha solidariedade. Vossa Excelência falou das feridas, que vai levar isso para o resto da vida, de fato vai ser isso. Mas eu acho, sinceramente, que Vossa Excelência pode levar esse momento de sofrimento, esse momento que é doloroso para a sua família inteira, e continuar escrevendo belas páginas da história, sempre ao lado do povo brasileiro, da democracia. Vossa Excelência vai sair ainda mais forte. Vossa Excelência impressiona todos nós pela sua força. É claro que a gente sabe que por dentro, Vossa Excelência não tem como estar abalada tudo isso, mas Vossa Excelência, desde o primeiro momento, quando ligaram para Vossa Excelência, eu liguei para Vossa Excelência no dia, a sua preocupação na hora era com a comissão do impeachment, se iam utilizar aquilo e tal. Então, eu quero trazer aqui essa solidariedade e dizer o seguinte: o bacana é que a senhora está aqui, para a gente ir daqui a pouco para a comissão do impeachment, continuar a nossa batalha, porque tentam te atingir também, senadora Gleisi, porque Vossa Excelência, talvez, entre todos nós estamos lá, eu considero a mais preparada para esse enfrentamento, né? É que tem mais conhecimento técnico nesse momento, e talvez Vossa Excelência não saiba, daqui a pouco na comissão, porque Vossa Excelência estava preparando o discurso, daqui a pouco na comissão nós vamos discutir a perícia, chegou o resultado da perícia,
Apesar de estar cheio de contradições na perícia, senadora Gleisi, tem pontos importantes. Eles escrevem lá na perícia que não tem autoria da Presidência da República no Plano Safra. E dizem mais, os tais dos decretos, que eram 6, depois virou 4, agora são 3. Caiu mais um decreto. Eu não sei como é que vai chegar no final. E eles reconhecem também que a SOF não informou que tinha incompatibilidade com a meta para a Presidência da República. Ou seja, cadê o dolo? Então, nós vamos sair daqui com Vossa Excelência direto para a comissão, para continuar o nosso trabalho. Nós acreditamos e vamos acreditar até o fim que não houve crime de responsabilidade e que é possível reverter esse golpe aqui no Senado Federal. Força, senadora Gleisi, nós precisamos de você, olha aqui, Vossa Excelência, para continuar essa nossa luta. Muito obrigado. Obrigada, senador Lindbergh. Queria agradecer a manifestação de todos vocês, de quem está nos acompanhando aqui também, servidores, companheiros. Você, presidente, Vossa Excelência, presidente Jorge, que também, junto com o presidente Renan, foram tão prontos aí na ação do Senado. Dizer que não é que eu não chore, não, eu choro sim, como qualquer mulher, como qualquer ser humano, como qualquer mãe, só que eu tenho uma dificuldade, se eu começar a chorar, eu não consigo parar tão facilmente, então eu fiquei me segurando aqui, porque eu queria terminar de falar, mas já chorei muito, sim. Eu acho que todos nós que temos sentimentos, emoções, que temos filhos, que passamos por dificuldades, choramos e não há nenhum demérito nisso, né? A força não está em você não mostrar as suas emoções, mas eu queria agradecer de coração, dizer que ninguém foge de julgamento. Se nós temos coisas a responder à Justiça, eu, Paulo Bernardo, qualquer um de nós do PT, nós vamos ter que responder. Não vamos fugir, não. Agora, o que nós não podemos permitir é que se faça espetáculos midiáticos como esse, sem nenhum julgamento e sem nos dar sequer a chance de esclarecer ou de nos defender. Eu acho que isso é muito importante para um processo democrático e para o Estado democrático de direito. É aquilo que pode acontecer comigo, pode acontecer com qualquer outra pessoa. Então, nós temos que defender o Estado para ser bom para todos os cidadãos, independente da qualidade deles. E queria dizer para os meus eleitores do Paraná, eu fico muito, assim, com muita pena, né, porque eu não consigo falar com todos os eleitores. Minha mensagem não vai conseguir chegar a todos os eleitores. E a mensagem que os meus eleitores e minhas eleitoras têm, aquelas pessoas que pegaram na minha mão quando eu fui candidata, que olharam nos meus olhos, que me abraçaram, que disseram que confiavam em mim, que achavam que eu podia fazer diferente, e eu disse que ia fazer diferente, que ia trabalhar, eu penso como estão se sentindo agora. Muitos traídos, porque acham que eu falhei, que eu errei, que eu não levei a sério o compromisso que fiz com eles. E não é verdade. Eu queria chegar a cada eleitora, para falar que não é verdade. Sei que é difícil chegar, mas que pudessem ouvir o meu lado da história, que pudessem me dar crédito no que eu estou falando. Porque muitas vezes a versão que se passa na mídia, a versão que se passa na televisão, nos jornais, é uma versão que já vem carregada de um veredicto, que é o veredito da culpa. Então, eu queria falar isso para os meus eleitores, para as minhas eleitoras, e pedir desculpa principalmente por eu não poder chegar a cada uma, mas agradecer de coração a todos que estão aqui, que me ouviram, que me apartearam, a quem está em casa, quem está nos ouvindo pela Rádio Senado. Muito obrigada por essa oportunidade de eu poder esclarecer, poder falar, poder dizer o que eu estou sentindo nesse momento e poder olhar no olho, sim, das pessoas com muita segurança, porque eu tenho certeza do caminho que eu estou traçando, do caminho que eu estou caminhando e de que nós não temos absolutamente nada feito de errado em relação ao nosso país e à política. Muito obrigada. Eu cumprimento Vossa Excelência, senadora Gleisi, cumprimento os colegas. Queria mais uma vez dizer que o nosso país precisa que cada um de nós empreste o apoio, e isso é indiscutível, às instituições, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, à Justiça, porque nós temos que preservar, e isso é fundamental para o nosso país, as nossas instituições, acreditando que também os responsáveis possam atuar no sentido de impedir os abusos que fazem parte, mas que não podem estar nesses processos que são tão importantes para o país. Fica aqui esse registro. Eu queria dizer que nós vamos encerrar a presente sessão, tendo em vista que agora a transmissão da TV do Senado, da Rádio Senado, vai passar para a comissão
que analisa o pedido de impeachment da senhora presidenta Dilma. Como essa não é uma sessão deliberativa, eu a encerro agora e já vamos ter a sessão da comissão do impeachment, presidida pelo pelo senador Raimundo Lira, do plenário da comissão. Está encerrada a presente sessão.